o Johnson está falando aqui, né? O problema da insegurança está ligado ao medo de dar errado, né? E aí veio querer saber tudo. Isso é uma outra coisa importante, porque quando você tem medo de dar errado, né? Você se paralisa. Só que você tem que ter um quê, né, de confiança também, e eu não estou falando de uma confiança irresponsável, não, uma confiança responsável, né? Que é, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou estudar ao máximo, e se no meio do caminho acontecer alguma coisa, né? Ah, veio lá uma sentença, uma decisão, uma contestação que eu não esperava, não é o dentro do padrão, eu vou conversar com outras pessoas, né? Inclusive, essa rede que a gente faz, é uma rede de apoio, né? Eu tenho um curso eu ministro um curso que é chamado de curso Você Tributarista, e ele é um curso que a gente tem lá aulas gravadas, né? Mais de 50 horas gravadas, etc. Mas a gente tem encontros mensais ao vivo, nós temos um grupo no Telegram em que ajuda muito nesse ponto. Até a Marisele, né, que está aqui, falou que é uma rede de apoio. Porque mesmo a pessoa que saiba muito, que já tem experiência, como é o caso dela, né, às vezes fala assim: e se aparecer alguma coisa que eu não sei? E aí trava. Então, às vezes, mesmo a pessoa que até já conhece, que até já tem experiência, acaba travando. Então, aos poucos, né, você ir. Se você começa, olha que aparecer uma dificuldade, você ir atrás de pessoas para ajudar você. Redes de contato, trocas como essas aqui conosco, né? Para pensar, para poder trocar essas impressões, né? Isso dá uma segurança maior. Não estou falando que isso é imprescindível para você fazer, mas para minimizar essa segurança, né? O jurídico, que é o Rodrigo, né, Rodrigo? Agora eu sei que é você aqui, né? Sugere, por exemplo, iniciar com a tese do século através da parceria com o contador. A tese do século é exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nem precisa de ação judicial para isso. Muitas empresas, muitas, não recuperaram. São valores voltosos, volumosos, dos últimos 5 anos, sem precisar de ação judicial. Então, o Rodrigo está fazendo isso aqui. Parceria com um contador. Olha as parcerias aí, né? E aí, o contador tem o contato com os clientes e o Rodrigo aqui, que é o jurídico, ele explica a tese, né? Então, o que você faz quando essa questão? Você une conhecimentos, você une forças. Isso é outra forma também que eu sempre falo de abrir a mentalidade, né? De falar assim, nossa, mas eu não sei, mas eu conheço a tese, né? Para operacionalizar ela sem ação judicial, vou precisar de um contador. Então, vou buscar parceria de um contador que não conhece a tese. E nós vamos fazer um contrato e nós vamos unir nossas forças, né? O Danilo preparou, tá falando aqui. Olha só, eu até preparei a ação da TUG, cobrada na energia elétrica de São Paulo. Mas estou com medo de dar entrada à modulação dos efeitos. Como está esse caso? Bom, o caso, Danilo, ele está no STJ, tá? Não é do STF. E o STJ não costuma modular efeitos, tá? Então, nesse caso, é muito provável que a gente não vai ter modulação de efeitos. Só que o STJ pode decidir a favor do contribuinte ou pode decidir contra o contribuinte, tá? Isso aí a gente não tem como prever. Só que, com a Lei Complementar 194, né, que inclusive tem uma aula aqui no YouTube falando exatamente sobre isso, depois até eu recomendo para vocês darem uma olhadinha, né? Ao meu ver, deu mais força para essa tese, tá? Então, eu acho que vale a pena, tá? Dar entrada em relação a isso, né? A tese do século é uma das teses consolidada, né?
E aí, uma outra questão que o pessoal está levantando aqui é também o receio do contador, né? Que às vezes o contador atrapalha, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo: existem contadores e contadores. Olha lá o Rodrigo, tá fazendo o quê? Parceria com o contador, né? E às vezes, mas muitas vezes o que acontece é que a empresa tem um contador que não conhece aquele assunto. E aí ele fica com receio. Ele fica com receio de aquilo ali, será que aquilo ali está certo mesmo? Já que ele não entende. Ele fica também com outro problema. Espera aí, eu vou ter um monte de trabalho aqui para levantar documento, para fazer retificação e só vou ter mais trabalho, né? Que é outra questão também. Então, uma das situações, né, que a gente tem, claro que cada caso é um caso, né? Mas uma das vezes uma das formas, né, o melhor dos mundos, você fechar o contrato com o proprietário. Depois de fechado o contrato, e aí você vai solicitar os documentos para o contador, etc. Você já está com o contrato fechado, né? E o contador já não, vamos dizer, atrapalha mais. Outra forma de você fazer é você conquistar esse contador, né? Conquistar a confiança dele. Isso é algo que eu falo muito também. Por quê? Porque o contador tem medo de várias coisas. Sem generalizar, tá? Tô falando desses contadores que às vezes criam ali um obstáculo. Às vezes ele tem medo de que você vai dizer que o que ele fez está errado. Né? Então, imagine, você vai fazer uma recuperação administrativa, que nem precisa de ação judicial. E aí, o dono da empresa fala assim: peraí, por que você não me falou isso antes? Por que você não fez isso antes? Por que você continua pagando isso? Está fazendo tudo errado? Olha o medo do contador. Vamos se colocar na posição dele. Está chegando alguém de fora, que ele não sabe qual é a sua índole e que pode, de repente, acabar fazendo o patrão, né, o proprietário, achar que ele que está fazendo tudo errado. Né? Então, se o contato precisar passar pelo contador antes de fechar o contrato, né, é muito de jogo de cintura mesmo, para fazer o contador já passar até essa impressão para o contador, né, de que isso decorre de um conhecimento especializado, de um tributarista, né, específico, e que a função dele, vamos dizer assim, as atribuições dele são outras, que aquilo que ele fez foi certinho, seguindo o que manda a Receita Federal, mas que agora, com o jurídico, com a decisão do STF, a situação é outra, e de repente trazer ele para o seu lado, né? Se ele não for um empregado da empresa, for um terceiro, tal, ele pode ser inclusive o seu parceiro, né? Então a gente tem que começar por aí.